tua Bíblia e vamos juntas nessa meditação e adquirindo as bênçãos desta palavra. E diz assim, Salmo 69, verso 1: Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Eu estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Eu estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores. Os que com falso motivo são meus inimigos. Por isso eu tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha astúcia. E as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti. Ó Senhor Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexames os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois eu tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei e jejum esta minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por vértices, e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em um tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça e pela fidelidade em socorrer. Muito bem, nós vamos parar aqui neste verso 13, depois de um salmo extenso. Amanhã daremos continuidade. E aqui, querido, nós podemos ver um lamento muito acentuado do salmista, né? Nós estamos vendo que é um lamento do Messias ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, um salmo de Davi. E ele vai começar pedindo a pedir a Deus o socorro, a pedir a Deus que salva ele daquele momento, salve a ele daquela situação. O poeta, ele tinha urgência, necessidade de ser resgatado por Deus, sentiu-se desamparado como um homem que se afoga em águas profundas, como alguém que se atola no longo lamaçal. Nós também, às vezes, nos sentimos também dessa forma, né? Nós nos sentimos assim, queridos, pelo abatimento, pelas pressões da vida, como se estivéssemos a ponto de submergir. E assim nós ansiamos por livramento. O poeta sofreu por causa do seu comprometimento com Deus, da sua fidelidade a Deus. João referiu-se também a esse salmo no relato da purificação do templo por Jesus. Nós vamos ver que Jesus também se sentiu distante da própria família. Foi um momento que Jesus passou também, vivenciou, queridos, afrontas de acusações e tantas coisas injustas sobre a sua vida. Nós, como servos de Deus, também nós passamos por esses momentos de injúrias, por esses momentos de apontamentos, de julgamentos, que às vezes nós nos sentimos também como a nossa alma estivesse atolado em profundo lamaçal. Assim como o salmista, ele vai referir aqui uma situação na sua vida. Ele diz: estou cansado de clamar, secou-se minha garganta e os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Ou seja, há uma espera, querido, do salmista em relação à resposta que ele precisaria receber da parte de Deus. Ele vai dizer: são mais que os cabelos de minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos, e por isso eu tenho que restituir o que eu não furtei. Ou seja, pagar preço de algo que não fui ele que causou. Pagar consequências de um erro, de um roubo, quem sabe, de que não fui ele que cometeu esses delitos. E ele está indignado em sua alma. Aí nós entendemos, querido, porque ele vai dizer que ele está cansado. Eles estão cansados de clamar. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Tão impotentes diante de uma luta, de uma dificuldade. Tão impotente diante, quem sabe, de uma depressão, de uma síndrome de pânico, de ansiedades e tantos motivos que nós nos sentimos tão impotentes diante do nosso próprio clamor.
Então é tempo de nós entender e buscar em Deus. E saber que a nossa alma, ela precisa deste socorro. E quando Davi, ele vai falar que ele está atolado em profundo lamaçal, que não dá pé, nas profundezas das águas e as correntes estão submergindo sobre ele. Ele está se referindo à sua alma, ao estado da sua alma, a que a sua alma está nessa profunda prisão, nesse profundo lamaçal de sentimentos, de sensações, de uma mista sensação que ele não sabe ao certo o que está passando, o que está vivenciando. E aqui nós entendemos, querido, que essa fala é de um homem considerado mesmo por Deus segundo o coração de Deus. Aí nós chegamos a uma conclusão de que nós também que somos referencial para alguém neste comprometimento de fidelidade, de referência espiritual, nós também passamos por esses momentos difíceis. E aqui nós precisamos entender algo muito importante: as nossas identidades em Cristo Jesus. Porque aquelas pessoas que não sabem quem são e não resgatam suas identidades, elas têm alguns problemas no decorrer da caminhada. E os mais comuns desses são: elas vivem a vida presas às emoções e sentimentos. São governadas pelo momento, pela alegria ou pela tristeza, e elas vivem uma vida cheia de altos e baixos emocionais. São inconstantes, não olham a razão, mas o óbvio. Então nós vamos ver, queridos, que pessoas que perdem as suas identidades, que sabe, num desses momentos de aflição, que clama ao Senhor e não alcança de Deus a resposta imediata, entra nesses conflitos e ao decorrer das suas vidas vai perdendo as suas essências e perdendo as suas identidades. E hoje o Senhor nos chama a atenção a respeito disso. Ele quer trazer um resgate de identidade para você. Ele quer resgatar a tua identidade nele, para que você saiba quem você é, para que você não desista no momento do silêncio de Deus. E nós vamos ver, querido, que também é um desses problemas, é que essas pessoas vivem como um camaleão. Essas pessoas que perdem as suas identidades, elas vivem como um camaleão, são inconstantes e inseguras, adequadas a qualquer ambiente ou situação para se sentirem parte do grupo. É o que nós estamos vendo. Pessoas, elas se adequando a ambientes, a situação que não lhe pertence, que não pertence àqueles que têm uma identidade firmada em Cristo Jesus. Mas elas se submetem a esses ambientes, a esta situação para se sentir parte do grupo. Inclusive, ela faz uso de bebidas, de drogas e além de manter outros vícios. E isso tudo para se sentir aceito em um desses grupos, em um desses ambientes. Elas também não têm vontade e opinião próprias, do tipo, entre aspas, Maria vai com as outras. Ou seja, elas não sabem dizer não. Elas sempre estão querendo indo para o lado onde a maioria estão indo. E aí nós estamos vendo muito isso, de pessoas que não têm suas próprias vontades e não têm suas opiniões formadas. E aí estão indo, querido, para o lamaçal do pecado, estão se envolvendo em tantas situações, estão entrando em tantos delitos e com várias consequências a pagar por conta desses delitos, por simplesmente não terem as suas vontades próprias nem suas opiniões. Vivem atrás de profecias, consultam signos, gurus, cartomantes e etc. Essas pessoas não sabem de fato para onde estão indo, o que querem. Então isso é muito perigoso e nós precisamos hoje nos atentarmos a isso e ver se realmente como está a nossa identidade em Cristo. Elas vivem imitando outras pessoas e trocam de herói constantemente. Ou seja, ela vive de imitações e vive imitando um e outro. Imitam aquelas que elas acham que é um grande referencial. Mas quando aqueles decepcionam, ela já vai para outra pessoa, já vai para outro herói. É porque elas não têm, querido, firmeza no que pensam, no que sabem, no que acreditam. Elas estão vulneráveis ao ataque dos inimigos. Apresenta compulsão por comida, roupa, comprar e, enfim, tantas outras coisas.
São arrogantes, orgulhosos, acham que nunca precisam de ajuda, que está tudo bem, nunca reconhecem, nunca são humildes para reconhecer as suas falhas, né? Cometem tolices, afastam as pessoas de si, não constroem relacionamentos sólidos porque se acham melhores e mais inteligentes do que os outros. Já viu muitas pessoas prostradas em casa, muitas pessoas porque não querem se envolver com a igreja, não querem, se acham mais do que, se acham mais inteligentes, acham que são sábios, já conhecem as escrituras de Gênesis, Apocalipse. A maioria desses estão assim. E o que isso nos mostra? Que essas pessoas estão sem as suas identidades. Tá bom? Então nós vamos orar e buscar em Deus. Se tornam muito seletivos, só se relacionando com quem eles acham conveniente. Eles têm uma seletividade de estar sempre separando aqueles, né, que eles acham mais conivente estarem naquela roda de amizade. Então, são pessoas seletivas e vai sempre excluindo as outras pessoas. Eles sempre são os melhores, são os mais sábios, os mais inteligentes, aqueles que conhecem tudo, aqueles que sabem tudo. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. São fortes candidatos à depressão e ao isolamento. Essas pessoas são fortes candidatos à depressão e ao isolamento. Então nós vamos buscar em Deus agora. Nós vamos clamar em Deus para que o Senhor venha estar nos ajudando, querido, a não perdermos a nossa identidade nele, a sabermos que nós somos, que esses momentos difíceis virão e que nós temos que exercer a nossa empatia em Cristo também e sermos empáticos, de nos colocar um no lugar do outro. Porque se nós não tivermos essa identidade formada em Cristo, jamais nós iremos sermos empáticos. De entender o problema de outro, de se compadecer pela dor do outro, de chorar com aqueles que estão chorando. É isso que Paulo diz. Paulo diz que nós temos que chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. Então é tempo de nos alegrarmos. E essa palavra não é palavra para desmerecer ninguém, diminuir ninguém. Essa é uma palavra de confronto para que você tome hoje uma atitude, para que você se levante, para que você resplandeça onde você está, para que você venha receber em Cristo Jesus hoje a restauração da tua identidade perdida. E assim nós vamos orar ao nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, é na tua presença que nós paramos aqui. Entendemos, ó Pai amado, várias situações em nossas vidas, que muitas das vezes isso, Senhor, são associados, denominados a espíritos malignos, ou quem sabe a demônios, mas nós entendemos que isso são conflitos da alma. São pessoas, ó Pai, que estão fragilmente, emocionalmente abalados, que estão, Senhor, vivendo esses dias, ó Pai, de abalo psicológico, psíquicos, e que precisam, Senhor Jesus, resgatar urgentemente as suas identidades, para que venham saber quem são em Ti, Pai. Para que, Jesus, elas venham ter as suas vontades e opiniões próprias. Para que elas venham, Senhor, a saber, Pai, que a Tua palavra é a profecia verdadeira, que a Tua palavra, Senhor, é a direção, é a bússola na qual ela precisa, Senhor, meu Deus amado, investir o seu tempo em conhecer a Ti através da Tua palavra. Não precisam, Pai amado, viverem de imitação, porque o Senhor criou algo exclusivo, ela é uma exclusividade do Senhor. Ela, Senhor Jesus, é um vaso valoroso, é um vaso exclusivo, onde o Senhor não fez nenhum outro igual. Ela, Senhor, é algo específico para um propósito lindo. Então, Deus, que isso seja formado na vida desta mulher agora, que isso seja identificado na vida desta mulher, que esta mulher entenda de uma vez por todas, que este homem entenda de uma vez por todas, Senhor, que ele é importante para Ti e que eles também possam sair dessas prisões hoje, Pai. Dessas prisões, ó Pai, de emoções e sentimentos. Que eles não sejam governados pelos momentos, pela alegria ou pela tristeza. Que eles vivem, Senhor Jesus, agora, meu Deus, estabelecido, constantes em algo que eles, ó Pai, creem, acreditam que é a Tua palavra. Que eles não venham, Senhor Jesus, meu Deus eterno, viver, Senhor, pelo óbvio, mas que ele venha viver pela razão que é a Tua palavra, pelos ensinos desta palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos agora, Senhor, muitas pessoas que estão nesse nível, Pai, são arrogantes, orgulhosos, nunca reconhecem que precisam de ajuda, não são humildes o suficiente para entender que está em uma posição de vulnerabilidade, mas estão sempre em apontamento e julgamento às outras pessoas, sempre condenando, afastando as outras pessoas, são seletivos nos seus relacionamentos, só são, Pai amado, Deus, só são, Deus, unidos àqueles que eles acham que é conveniente.
Pai, em nome de Jesus, vem com o teu poder agora. Estão afastados, quem sabe, da igreja, estão, quem sabe, em casa, porque não conseguem se unir a outro grupo, porque acham, Senhor, se acham melhores, mais sábios, mais inteligentes. Se consideram, Senhor, com a verdade absoluta. Jesus, vem com o teu poder agora e alcança. Chama estes para perto, que esteja, Senhor, na comunhão do partilhar do pão, que eles estejam, Senhor, ligados a um corpo, Senhor, que deste corpo virá nutrientes necessários para eles serem fortes, ó Pai, inabaláveis em sua fé. Que eles entendam, Senhor Jesus, que todos os lugares vai ter problema, vai ter dificuldade, todos os relacionamentos com pessoas vai ter, Senhor, divergências, vai ter brigas, inveja, ciúmes. Pai, é o ser humano, isso é do ser humano. Onde tem ser humano vai ter essas divergências, vai ter essas dificuldades, mas é isso que nos ensina a crescer, é isso que nos ensina a amadurecer, é isso que nos ensina a sermos melhores. Oh, requendela braçúria, riminquiando bandara série, que debai, o suricandala brachai de plácia. Deus está falando. Recando, dobiassuriando, lacanamanabachai de plácia. Hereke o de plássúria, leminiquia subria andala brachore, que deleca, subidi revavaceia. Min que odorofácio e teplácia. Estão aí, Pai, depressivos, isolados. É isso que o inimigo quer, Pai. Que eles se isolem, que eles se escondam. E assim, Senhor, poder investir sobre essa mente, Pai. Para que essa mente, Senhor, perca o foco, o alvo que é o Senhor. Vem com teu poder e alcança agora, em nome de Jesus. Eu oro por este agora, que esta alma seja acolhida agora. Que essa alma, Senhor, venha, Senhor, para este lugar, Senhor, da ministração do teu Espírito Santo, que ela esteja, Senhor, neste lugar de acolhimento, Pai. Enquanto nós estivermos orando, o Senhor acolhe esta alma agora afligida. Essa alma, Senhor, que está abatida pelas circunstâncias da vida. Essa alma, Senhor, que está sofrendo o dia de bombardeio das trevas, onde o inimigo tem dito para ela que não vale a pena mais. Que não tem mais como viver entre sociedade ou entre irmãos, porque isso ferem, porque isso, Senhor, traz desavenças. Visita agora esta pessoa. Alcança ela e resgata ela deste lugar de isolamento. Em nome de Jesus Cristo, recupera, Pai, essa identidade. Pai, traga de volta a identidade perdida desta mulher, deste homem. Em nome de Jesus, eu oro por eles agora. E que o Espírito Santo de Deus conclua esta boa obra. Que o Espírito Santo de Deus venha, Senhor, trazer, Pai. Meu Deus, venha trazer, Pai, resultado satisfatório a partir de agora e que seja conclusiva essa obra em nome de Jesus. Assim eu oro e abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Fiquem todos na paz e graça do Senhor Jesus. Se deixar o Senhor, mas estaremos aqui de volta no grande horário do clamor do meio-dia, cheiro gostoso, carinhoso, bem apertado em teu coração.